Olá, alunos do primeiro ano. Neste vídeo, irei corrigir para vocês alguns exercícios da avaliação trimestral de matemática. Eu sou o professor Luan Martins e seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Determina. Então vamos à correção? Número 10. Uma empresa de assistência técnica recebeu um lote com celulares que apresentava defeitos na tela, na câmera ou nesses dois componentes. O funcionário responsável pela testagem dos aparelhos desse lote concluiu que 30 celulares apresentavam defeito na tela e que 40 celulares apresentavam defeito na câmera, sendo que 20 celulares apresentavam defeito tanto na tela quanto na câmera. Qual foi o total de celulares defeituosos recebidos nesse lote por essa empresa? Novamente temos aqui um probleminha de união de conjuntos, número de elementos da união de conjuntos. Eu vou resolver de outra forma. Observem, T é o conjunto de celulares que tem defeito na tela e C é o conjunto de celulares que tem defeito na câmera. Observem, galera, que para esse tipo de problema a gente preenche de dentro para fora. O que significa preencher de dentro? A gente começa preenchendo a interseção, ou seja, os celulares que apresentam defeito tanto de tela e de câmera, que são 20. Observe que nós temos 30 celulares que apresentam problemas na tela. Porém, galera, 20 desses 30 já apresentam problemas também tanto na tela como na câmera. Por isso eu faço 30 menos 20 e nos dá 10. 10 aqui, galera, nos representa a quantidade de celulares que apresentam problema apenas na tela. Da mesma forma, nós temos 40 celulares que apresentam problemas na câmera, porém 20 apresentam problema na tela e na câmera. Por isso eu tiro os 20. 40 menos 20, nos sobra 20, ou seja, são 20 celulares que têm problema apenas na câmera. Agora a gente soma 10 celulares que têm problemas na tela, apenas problemas na tela, mais 20 celulares que têm problemas nos dois, ou seja, tanto na tela quanto na câmera, e mais 20 celulares que apresentam problemas somente na câmera. Ido por ele de suco são 3 dias durante uma semana, 3 que multiplica o volume total da caixinha de suco, que é 600 centímetros cúbicos. Isso nos dá gabarito letra C. Questão número 14, vocês têm aqui 4 números decimais e ela pede o seguinte: qual desses números desse quadro é o menor? Primeira coisa, iguale as casas decimais depois da vírgula. Faça assim. Observem que eu igualei as casas decimais depois da vírgula. 3 dígitos depois da vírgula, 3 dígitos. Por que aqui você não igualou? Galera, aqui já é 37 inteiros. Aqui é o maior número. Nem mexo com esse cara aqui. E aqui, 3 inteiros, vírgula 007. Como o 4, o 2 e o número 1 aqui, galera, o primeiro número, tem 3 inteiros, agora a gente compara a parte decimal. Aqui a gente tem 70 milésimos, aqui a gente tem 700 milésimos e aqui a gente tem 7 milésimos. Quem é menor? É o 3 inteiros e 7 milésimos, ou seja, é o número 4, gabarito letra D. Número 15, considere a figura destacada de cinza, apresentada no plano cartesiano abaixo. Observe essa figura aqui, galera. A gente tem aqui o eixo X e o eixo Y em pé. Eixo X deitado, eixo das abscissas, e eixo Y em pé, eixo das ordenadas. Vamos para o comando da questão. Uma figura simétrica a essa, em relação ao eixo das abscissas, está representada em... Primeira coisa, galera, a gente deve saber o que é uma figura simétrica em relação ao eixo das abscissas. Acompanhe comigo fazendo favor. Observem nessa figura aí, galera, nessa animação, que nós temos aqui uma reflexão, ou seja, uma simetria em relação a quem? A essa reta vermelha.
dizemos que duas figuras são simétricas em relação a uma reta qualquer, quando uma é a imagem espelhada da outra em relação à reta considerada. Galera, como a gente viu na animação, na retinha vermelha, essa retinha vermelha é o nosso eixo de simetria. Então, o eixo de simetria aqui, que vai servir como espelho, é o eixo X. Logo, galera, a imagem que está aqui, ela vai ser refletida aqui em cima, utilizando o eixo X como um espelho. Observem comigo. Dessa forma, observaram? Por isso a gente desce e a gente observa que o gabarito é letra A, como eu mostro aqui para vocês na animação. Então, número 16, o quadro abaixo apresenta os 3 primeiros termos de uma sequência em que os termos seguem um padrão de regularidade, de acordo com as posições que ocupam. Posição P, termo T. Uma expressão algébrica que permite calcular o termo T, que ocupa a posição P dessa sequência é... Vocês podem ver nas alternativas que todas as alternativas são funções do primeiro grau de T em função de P. Então, galera, vamos lembrar de função do primeiro grau? Ela tem essa forma aqui. T é igual a A vezes P mais B. Seria o nosso Y é igual a X mais B. A mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o termo aqui T de 10 com a posição P1. E depois também eu vou fazer uma outra equação com a posição 2 aqui e com o termo T12. Observem comigo. Eu vou montar um sistema de equações. Observaram aí? No lugar de T eu coloquei 10, no lugar de P eu coloquei 1. Aí ficou 10 é igual a vezes 1 mais B. A mesma coisa para a posição 12. No lugar de T eu coloquei 12, no lugar de P eu coloquei 2. Aí ficou assim. Assim, eu reorganizei esse sistema. Ficamos com A mais B é igual a 10, 2A mais B é igual a 12. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei por menos 1 a primeira equação. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para a gente poder usar o método da adição, que nem eu mostro para vocês aqui na animação. Aí ficamos com menos A menos B é igual a menos 10. Aí eu somo as duas equações, que nem eu indiquei aqui, e o A dá igual a 2, tá ok? Dessa forma, como A mais B é igual a 10, no início aqui, eu mostrei para vocês que A mais B é igual a 10, no lugar de A eu coloquei 2 e chegamos que B é igual a 8. Agora a gente volta aqui na equação e substitui. No lugar de A eu coloquei 2, no lugar de B eu coloquei 8. Ficamos com 2P mais 8, ou seja, T é igual a 2P mais 8. Isso nos dá gabarito letra B. Questão número 17. Em um baile, foi realizada uma pesquisa sobre a preferência musical dos seus 200 participantes. E o resultado foi 35 participantes, 15 homens e 200 mulheres, preferem MPB. 75 participantes, 45 homens e 30 mulheres, preferem pagode. E 90 participantes, 40 homens e 50 mulheres, preferem sertanejo. Um participante desse baile será sorteado ao acaso para fazer uma apresentação de dança. Qual é a probabilidade desse participante ser homem e gostar de música sertaneja? Pessoal, probabilidade de um evento? Nesse caso, o evento é ser homem e interseção, no caso, gostar de sertanejo. O cálculo de probabilidade é através de uma fração, onde o numerador nós ficamos com os casos favoráveis e no denominador são os casos possíveis. Galera, os casos favoráveis é a quantidade de homens que gostam de música sertaneja, são 40. E os casos possíveis são todos os participantes, são os 200 participantes, 40 sobre 200. Essa é a probabilidade, gabarito letra A. Número 18, a gente tem que resolver esse sistema de duas equações aqui, encontrar os valores de x e de y, respectivamente.
Vamos ao comentário. Prestem atenção aqui, galera, que a primeira coisa que eu fiz foi essa daqui. A primeira coisa. Observem comigo o seguinte. Por que eu multipliquei por menos 2 em cima e por 3 embaixo? Observem que fazendo isso, eu consigo anular a incógnita y. Eu vou utilizar aqui o método da adição. Professor, mas como é que você chegou nesse resultado aqui de menos 2 no primeiro e 3 no segundo? Observem, o mínimo múltiplo comum dos coeficientes do 3 e do 2 aqui, da primeira equação e da segunda, o MC de 3 e 2 é igual a 6. Então, galera, para anular y, nesse caso, eu tenho que deixar aqui 6y positivo e 6y negativo. E foi isso que eu fiz. A primeira eu multipliquei por menos 2 e a segunda eu multipliquei por 3. Observem comigo. Ficamos com menos 4x, menos 6y é igual a menos 36. Aí, quando eu utilizo o método da soma, fazendo 1 mais 2, isso aqui some. Menos 4x mais 12x, 8x. Menos 36 mais 60, 24. O 8 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 24 dividido por 8 dá 3. Opa, encontramos o x. Opa, encontramos o valor de x. Uai, professor, a gente nem precisava resolver o resto dessa questão, porque aqui o x já é 3 no gabarito. Isso aí, garoto. Isso aí, aluno. Mas, como eu quero explicar para vocês como é que eu cheguei no y igual a 4, eu fiz aqui. Eu peguei a primeira equação, que é essa daqui, é a primeira equação, e substituí. No lugar de x, eu coloquei 3. Aí, eu resolvi uma equação do primeiro grau em y, encontrando y é igual a 4. X é igual a 3 e y é igual a 4. Por isso, o gabarito é C, de canal determina. Número 19. A empresa aqui fabricou essa caixa de isopor aqui, galera, no formato de um paralelepípedo reto e precisou determinar a capacidade dela. O que é essa capacidade? É o volume. Então, como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? A gente multiplica todas as dimensões, largura vezes comprimento vezes altura. Agora a gente substitui os valores. 60 centímetros vezes 25 centímetros vezes 30 centímetros. Calculando essa multiplicação, nos dá 45.000 centímetros cúbicos. Por isso, o gabarito é a letra D. Questão número 20. Observe os gráficos apresentados nas malhas quadriculadas. Abaixo. Observe o comando da questão. Qual desses gráficos pode representar uma função que tem domínio de menos 5 a 5 e tem contradomínio o conjunto dos números reais, tal que y é igual a f de x? Galera, a questão aqui é simples, é sobre a definição de função. Eu vou utilizar aqui a minha régua para destacar com vocês o seguinte. Eu vou deixar ela paralela ao eixo y. O eixo y está aqui. E observem, galera, quando você faz retas paralelas ao eixo y, essas retas só devem tocar um ponto no gráfico. E observem, quando eu faço reta paralela aqui, notem que o gráfico é tocado 2 vezes. Isso aqui não representa função. Não podemos ter um valor de x tendo 2 valores para y. O menos 1 para x aqui tem 2 valores para y. Isso também, galera, acontece para o segundo gráfico. Essa reta vertical aqui nunca será uma função, porque um único valor de x tem vários valores de y. Observe nesse terceiro gráfico, se eu passar a reta aqui paralela a y no ponto menos 3 para x, o x aqui tem 2 imagens para y, e isso não pode acontecer. Para ser função,
Cada x tem que ter apenas um y como imagem. E isso, galera, só vai acontecer para que gráfico? Para o gráfico 5. Observem aqui a minha régua. Eu vou fazer várias retas paralelas ao eixo y. E todas essas retas tocaram em apenas um ponto no gráfico. Ou seja, esse gráfico representa uma função, gabarito letra E. Questão número 21. Essa questão número 21, galera, pede para a gente representar a localização do menos raiz quadrada de 3. Qual é o ponto que representa o menos raiz quadrada de 3? Olha que doideira que eu vou fazer. Eu sei que o número 3 ele é maior que o número 1 e menor que o número 4. Observem que eu coloquei o 3 entre dois números que são quadrados perfeitos. O que significa isso, professor? São números que possuem a raiz quadrada exata, que são fáceis de calcular. E observem, na primeira linha eu tenho uma desigualdade, na segunda linha eu só coloquei raiz quadrada e essa desigualdade segue. Raiz quadrada de 1 é menor que raiz quadrada de 3, que é menor que raiz quadrada de 4. Calculando as raízes conhecidas, raiz quadrada de 1 é 1, que é menor que a raiz quadrada de 3, que eu não sei quanto que vale isso, que é menor que a raiz quadrada de 4, que vale 2. Ah, professor, então a raiz quadrada de 3 está entre 1 e 2? Isso aí, aluno, isso aí. Agora, se eu inverter os sinais, eu inverto a desigualdade. Observem comigo, o menos 2 é menor que menos raiz quadrada de 3, que é menor que menos 1. Ou seja, a raiz quadrada de 3 está entre menos 1 e menos 2. Observem o zero aqui. Aqui nesse tracinho é o menos 1 e nesse tracinho aqui é o menos 2. E o ponto Q, o bonito ponto Q, é a raiz quadrada de menos 3, que é igual a menos raiz quadrada de 3, gabarito letra B. Questão número 22. Aqui nós temos dois triângulos, galera. E nós vamos usar a semelhança de triângulos aqui. A partir da semelhança entre triângulos, uma das relações que podem ser obtidas está representada em... galera, a semelhança de triângulos acontece quando todos os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes, ou seja, os lados homólogos, são proporcionais. Professor, o que são lados homólogos? Observem comigo. PQ, que é esse lado aqui, galera, PQ, nesse triângulo maior, é correspondente a esse daqui, QH, do triângulo menor. Por isso eu faço a razão. PQ do triângulo maior está para QH do triângulo menor. Pronto. Agora, observem comigo. De frente ao ângulo de 90 graus aqui, eu tenho a hipotenusa. Então, a hipotenusa PR do triângulo maior está para quem? Para a hipotenusa QR do triângulo menor. Isso eu escrevi aqui embaixo. E por último, esse lado aqui, QR do triângulo maior, está para quem? HR do triângulo menor. E observem essa fração com essa daqui. A gente tem uma proporção aqui, galera, de 3 frações, mas essas duas nos dará a resposta. Proporção, galera, a gente pode fazer a multiplicação aqui em x, assim, ó. Ficaremos PQ vezes QR é igual a PR vezes QH. Aqui, galera, é só invertir a ordem. PR e QH está aqui, ó. PR e QH, ou HQ, tanto faz. E PQ e QR, PQ e QR está aqui.
Gabarito, letra E.